Olá, seja muito bem-vindo aos nossos vídeos sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu falei na aula passada sobre expiação limitada e hoje eu pretendo falar rapidamente sobre graça irresistível ou graça eficaz. Essa doutrina ensina basicamente que o Espírito Santo nunca falha em levar os eleitos a Cristo Jesus. E dentro deste assunto, duas chamadas precisam ser distinguidas aqui, a chamada externa e a chamada interna. Como a chamada externa, o Evangelho é pregado a todas as pessoas que ouvem a mensagem, porém essa chamada externa, ela poderá ser resistida. O exemplo disso está em Atos capítulo 7, quando Estevão é levado ao sinédrio perante as autoridades judaicas, e chegando ali quase que no final do seu discurso, no verso 51, ele o chama de homem de dura cerviz e de incircunciso de coração e de ouvido, porque sempre resistis o Espírito Santo. Porque a chamada feita a eles é apenas externa e não interna. Então eles continuarão resistindo à graça de Deus até o final de suas vidas. Agora, a chamada interna, que acontece apenas aos eleitos, ela é irresistível. Ela passa pelo ouvido, porque ouvirão a mensagem, a chamada externa, mas ela adentra o coração do eleito, que ainda é um homem que está morto em seus delitos e pecado, mas após ser chamado por Deus, recebendo vida, ele então responde essa mensagem e Deus então faz dele uma nova criatura, porque a chamada ela é eficaz. Paulo diz em Romanos 8, verso 30, que aos que Deus predestinou, ele chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Perceba que Paulo diz que todos que foram predestinados por Deus serão chamados eficazmente, porque na sequência ele diz, a estes justificou. Jesus diz também, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então isso indica claramente que Deus escolheu as suas ovelhas e estando elas ainda no mundo, no tempo certo serão chamadas eficazmente por Deus. E então o Senhor, ele usa o Evangelho, né? É o método que ele deu à sua igreja, como falei no vídeo anterior, para salvar os eleitos por Deus. O verdadeiro eleito por Deus, ele não consegue resistir à graça de Deus por muito tempo. No tempo certo, Deus então salvará o verdadeiro eleito por Deus, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.